Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Otávio Carvalho e hoje nós vamos falar sobre arranjo simples. No estudo da análise combinatória, a gente iniciou o estudo com o princípio fundamental da contagem, depois a gente aprendeu o conceito de fatorial, números fatoriais, e por último entramos em permutação, certo? Agora nós entramos em arranjo simples. E qual a diferença entre arranjo e permutação? Primeiro, a definição de arranjo é que ele é uma seleção de sequências diferentes com P elementos a partir de um conjunto com N elementos. O que significa isso? Lá na permutação, quando você tinha, por exemplo, a construção de anagramas de uma palavra, como sorte, por exemplo, que tem 5 letras, a gente permutava as 5 letras, ou seja, os 5 elementos do conjunto eram permutados. Agora, no arranjo, a gente tem possibilidade de ter um conjunto com 5 números, por exemplo, mas permutar apenas 3. Como assim, Otávio? Olha só esse exemplo que eu trouxe para você. Forme uma chapa composta por um presidente, um vice-presidente e um tesoureiro. E os candidatos que estão disponíveis para formar essa chapa são o André, o Bruno, o Cláudio, o Daniel e o Eric. Se eu analisar isso aqui, o que eu consigo entender a partir do enunciado? Eu tenho um conjunto com 5 elementos, ou seja, são 5 candidatos possíveis, para formar uma chapa que vai ter apenas 3 elementos, certo? Se a gente utilizar todos aqueles conceitos que a gente aprendeu lá em contagem, que eu já falei com vocês, eu posso pensar que cada um desses 3 tracinhos aqui vai ser uma escolha que eu terei que fazer, né? Lembra? O tracinho é o número de escolhas e o número que eu vou colocar aqui em cima são as opções para cada uma dessas escolhas. Então, por exemplo, essa primeira escolha aqui vai ser a escolha do presidente. Quantas opções eu tenho para o presidente? Eu tenho 5 opções. Eu posso escolher qualquer um dos 5, não é? Então, aqui está, 5 opções. Nessa segunda aqui, eu vou ter que escolher o vice-presidente. Quantas opções eu tenho? 4. Vou colocar o 4 aqui. E por último, o tesoureiro, eu vou ter quantas opções? 3. Como a chapa tem que ser composta por um presidente e um vice-presidente e um tesoureiro, eu vou multiplicar isso aqui, ok? Eu tenho 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60 possibilidades diferentes para formar essas chapas. Seguindo no exercício, então eu tenho 60 possibilidades. Nessas 60 possibilidades, é importante você analisar que o Daniel, Eric e André, com o Daniel sendo o presidente, o Eric sendo o vice-presidente, o André sendo o tesoureiro, é diferente do Eric como presidente, o Daniel como vice e o André como tesoureiro. Isso me mostra que a ordem importa. A ordem conta mais opções. Eu tenho 3 elementos iguais aqui, mas a maneira como eles se arranjaram conta para mim como 2 opções. Então, naquelas 60 possibilidades que eu tinha, que eu encontrei, essas 2 possibilidades são diferentes. Eu estou contando essas 2 possibilidades lá. Por que eu estou te falando isso? Quando a gente for estudar a combinação, a gente vai ver que a diferença da combinação para o arranjo vai ser bem sutil. E a principal diferença entre elas é que no arranjo a ordem sempre importa. Beleza? Quando eu resolvi o exercício, eu encontrei 5, 4, 3. Isso aqui parece um 5 fatorial, não parece? Lembra lá, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse 2 e esse 1 não apareceram para mim na conta inicial. Existe uma fórmula que eu posso usar sempre que for um arranjo. Se eu identificar que o exercício trata de um arranjo, eu posso usar essa fórmula aqui, ó. Um arranjo de n elementos P a P, ou seja,
São 5 elementos do conjunto. Eu tinha 5 candidatos. E eu vou ter que escolher 3 para compor as chapas. Vai ser n fatorial sobre n menos p fatorial. Se eu aplicar isso aqui para o nosso exercício, olha o que acontece. Um arranjo de 5, 3 a 3, não é? Eu tenho 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Isso me dá 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Sobre 5 menos 3 fatorial dá 2 fatorial. 2 vezes 1. Eu posso simplificar esse 1 e esse 1, esse 2 com esse 2, e eu chego exatamente aonde eu encontrei no exercício. A fórmula pode ser um auxílio que você vai ter em alguns exercícios. Você vai conseguir atalhar alguns caminhos em alguns exercícios aplicando a fórmula, tá? Não significa que você tenha que aplicá-la, ok? Vamos fazer os exercícios agora? Então vamos ver esse exercício aqui do Enem. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X, e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por... Nesse caso aqui, o que eu tenho que analisar no elemento gráfico que ele me trouxe? O elemento gráfico que ele me trouxe traz as poltronas vazias. Então são 9 poltronas vazias, né? E são 7 pessoas adultas. No quadro anterior, eu mostrei para vocês a fórmula do arranjo, organizando sempre um conjunto de n elementos P a P. Ou seja, eu pego um conjunto grande e organizo ele em conjuntos menores. Não é isso? Nesse caso aqui, qual é o maior conjunto que eu tenho? O número de poltronas vazias, não é isso? E qual é o menor conjunto? O número de pessoas que precisam se sentar nessas poltronas. Vai fazer diferença o lugar em que cada pessoa vai sentar? Sim. Repara que quando ele pede de quantas maneiras diferentes eles podem se acomodar, a família deve se acomodar nesse avião, você faz diferença cada poltrona em que cada um vai se sentar. Então, se a ordem importa, onde ele vai sentar importa, eu tenho um arranjo. Olha só que beleza. Eu tenho um arranjo de n elementos P a P, onde n vai ser 9 e P vai ser 7. Eu vou acomodar as 7 pessoas da família em 9 lugares diferentes. Beleza? Sempre vão sobrar 2 lugares vagos, não é isso? Isso faz diferença nas opções que eu tenho. Então, o arranjo de 9, 7 a 7 vai ser 9 fatorial sobre 9 menos 7 fatorial. Isso me dá 9 fatorial sobre 2 fatorial. Nas alternativas desse exercício do Enem, isso já está lá na letra A. Ele colabora para quem resolveu com a fórmula. Olha que interessante. Se você resolver isso sem a fórmula, como que vai funcionar? Você vai ter que pensar. Eu tenho 7 pessoas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não são? Eu tenho 7 pessoas da família. Então eu tenho 7 escolhas. Então, o primeiro passageiro tem quantas opções para se sentar? 9. O segundo tem 8, porque ele não pode sentar junto com esse. E assim por diante, eu vou chegar nessa continha aqui. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Quem que faltou aqui para completar um 9 fatorial? O 2 e o 1, não é? Então eu divido pelo 2 fatorial para poder cortar o 2 e o 1. Deu para entender como eu posso resolver usando a fórmula e usando o princípio multiplicativo. Eu te mostrei que você pode resolver esse problema utilizando a fórmula de arranjo ou utilizando o princípio multiplicativo.